Segundo capítulo do livro Rumo aos 120 anos. Como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Nesse segundo capítulo, o título é O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Aí nós vamos para uma mensagem bíblica. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Greg Braden, desenhista de sistemas de computação aeroespaciais e geólogo-chefe da Phillips Petroleum, é um cientista conhecido hoje por unir o mundo da ciência e o mundo espiritual. Em seu livro Código de Deus, ele apresenta uma fascinante compreensão a respeito da criação. Ao estudar as culturas antigas, Braden percebeu um padrão recorrente nas narrativas sobre a criação do universo. Os 4 elementos naturais, fogo, ar, água e terra, eram os elementos constituintes da criação. No alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico. Braden então ficou intrigado, identificou o valor numérico da letra hebraica e fez a correspondência com a massa atômica reduzida dos elementos químicos da tabela periódica. A partir da correspondência entre os elementos naturais, a massa atômica reduzida dos elementos químicos e o valor numérico das letras hebraicas, Braden chegou à seguinte conclusão: fogo seria hidrogênio, o Sol é uma bola de hidrogênio. Então a letra hebraica correspondente a hidrogênio seria Iod. Ar significa nitrogênio, 73% da atmosfera. E a letra hebraica correspondente seria E. Água seria oxigênio, 88,39% da água pura. E a letra hebraica correspondente seria Uau, ou Val. Juntas, essas 3 letras compõem o nome sagrado de Deus, Yahvé ou Yahveh. Em hebraico, Yod, He, Val, He. No tetragrama, o E aparece 2 vezes. Com o acréscimo dos sinais vocálicos, tem-se a transliteração Yahvé para o português, que se pronuncia Javé, forma preferível ao nome Jeová. Ainda disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26a. Não igual, ou seríamos somente espírito, mas semelhante, sendo necessário o corpo físico. Terra seria carbono, e a letra hebraica correspondente, Ne, caso é Gimel. A propósito, esses 4 elementos químicos são os componentes do nosso DNA, que é a estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas, como a cor dos olhos, da pele e do cabelo, fisionomia, entre outras. No processo de reprodução dos seres vivos, dessa maneira, a principal função do DNA é transportar informações contidas em suas sequências, chamadas de genes. É o nosso banco de dados. Nós temos uma tabela que fala sobre os elementos naturais, elemento químico, massa atômica e o código de letras hebraicas. Iod, Ed, Va, Gimel forma a seguinte expressão em português que está escrita em nosso DNA, em cada célula do nosso corpo. Deus eterno dentro do corpo.
Não é por acaso que a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Salmo 156. Em cada célula de nosso corpo está escrito o nome de Deus. Assim, toda célula expressa. Neemias 1:9b. Há um lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Por isso, gratidão é o som dos céus. E o apóstolo Paulo apresenta em 1 Tessalonicenses 5,18 a atitude que traz vida e saúde. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ao olharmos para Jesus ali na cruz, testemunhamos um transbordar dessa atitude que nos alcançou e nos permitiu transbordar também. Portanto, Deus é Deus. Se Ele é Deus, é digno de minha adoração e do meu serviço. Não encontrei descanso em nenhum outro lugar, a não ser em sua vontade. E essa vontade é infinita, imensurável e indizivelmente maior que meus conceitos, mais abrangentes do que ele pretende. Em um experimento conduzido no HeartMath Institute dos Estados Unidos, o DNA da placenta humana foi distribuído em 28 amostras. Essas amostras foram então colocadas em tubos de ensaio e disponibilizadas para um mesmo número de investigadores previamente treinados para sentir e expressar durante o processo diferentes sentimentos, incluindo fortes emoções. A experiência, que foi dividida em 2 fases, descobriu que o DNA mudou sua forma de acordo com os sentimentos expressos durante a investigação. Na primeira fase, os investigadores sentiram e expressaram raiva, medo ou estresse. E ao observar a resposta do DNA, observou-se um processo de encolhimento, no qual os filamentos tornaram-se mais curtos e muitos códigos se apagaram. Na segunda fase, o material danificado na primeira fase retornou ao tubo de ensaio. Dessa vez, ele foi exposto aos sentimentos de gratidão, amor e estima expressos pelos investigadores. Como resposta a essa exposição, o DNA relaxou seus filamentos, tornando-os mais longos. Além disso, os códigos do DNA se reconectaram e os que estavam apagados foram reescritos. Ao ler esse experimento, imediatamente veio à minha memória Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Por isso, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18:21. Devemos, portanto, ser cuidadosos não só com o que ingerimos, veremos isso no decorrer desse livro, mas também com o que proferimos, pois as emoções e a forma de expressá-las alimentam a alma e, consequentemente, influenciam a nossa saúde. É comum ouvirmos relatos de pessoas que foram ao médico e, após receberem diagnósticos de hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, obesidade, começaram uma dieta, exercícios e uso de medicamentos, mas vieram a sofrer o infarto do miocárdio, IAM, porque continuaram a responder às circunstâncias geradoras de estresse do dia a dia da mesma forma. Vou dedicar alguns capítulos ao estresse crônico e seus efeitos para que possamos compreender a extensão dos danos causados como podemos enfrentá-lo. Nós vamos parar por aqui e no próximo dia eu retomo esse capítulo que está bem interessante.